Hoje, aqui no Pente Fino Entrevista da TV Bom Dia, estamos recebendo a deputada federal Anny Ortiz, ela que é do Cidadania, Universidade Estadual, agora está em Brasília, é uma voz muito forte lá. É uma parlamentar com posicionamentos, que é o que a gente precisa hoje em dia. Digo, posicionamento não é ser extremista, posicionamento é defender o que tu acredita, pelo bem da população. E eu acho que o mandato dela mostra, quem acompanha, mostra isso. Ela esteve desde ontem aqui em Erechim, onde fez um evento do partido, na Câmara de Vereadores de Erechim, onde 25, quase 30 municípios participaram desse encontro, então não só municípios do Alto Uruguai, né, que eram os 17, 18, mas municípios fora da nossa região, também aqui. E nessa reunião ela fez uma explanação do seu mandato e ao mesmo tempo também distribuiu emendas parlamentares, que aqueles recursos, eu particularmente sou contra as emendas, gostaria que o dinheiro ficasse mais no município, não precisasse ir para Brasília e voltar, mas é o que temos. Então, se é o que temos, temos que tentar buscar, porque os municípios pequenos, principalmente, têm muito pouco recurso para investimento. O que é recado mal dá para manter suas estruturas de funcionamento e depende desses recursos para entregar alguma coisa para seus munícipes. Deputada Anny, muito prazer e obrigado. E agradecer aqui a TV Bom Dia por participar conosco aqui hoje. Ontem realmente fizemos uma reunião muito boa, né? Tinham mais de 25 municípios. Não era só do partido, né? Numa reunião suprapartidária, acho que é importante. A gente recebe os prefeitos, vereadores, secretários lá em Brasília, no nosso gabinete, em Porto Alegre, no escritório também. E muitas vezes estar na região para conseguir ouvir aqueles que não conseguiram ir até lá ou que ou acompanhar as demandas de perto, eu considero importante. Então, frequentemente, eu faço reuniões regionais em todo o estado e ontem foi uma reunião importante para a gente poder ouvir também as demandas, né? Eu fiz um resumo do mandato das pautas importantes que estão acontecendo lá na Câmara Federal e também pude ouvir a manifestação de cada de cada representante do município, fosse prefeito, vice-prefeito, vereador ou algum representante local, para que a gente possa acompanhar, entender, saber quais são as demandas prioritárias. Acho que o que tu falou é importante dizer. Os municípios muitas vezes ficam com um recurso muito limitado e não conseguem atender, né, a população da maneira adequada, não conseguem oferecer o serviço da maneira adequada. Alguns municípios, né? E a gente sabe como é importante para que a gente possa cumprir essa função que nós temos da distribuição desse recurso público, porque as emendas é o recurso público, mas o que eu vejo hoje do governo federal e das intenções do governo se bloquear as emendas ou tirar as emendas dos deputados, não é mandar para o município, não, é ficar com eles lá para tapar o rombo que eles estão fazendo. Ou de redistribuir para outros. Ou distribuir para pagar dos outros também, né? Ou para fazer negócios. Ou acredita que essas emendas não chegarão nos municípios? Existe um movimento, está acompanhando o Brasil, tu sabe o que... Eu penso o seguinte, a gente tem algumas dificuldades, né, e principalmente deputados de oposição, que eu vejo de pagamento das emendas, a gente que acompanha lá como é que funciona o orçamento, vê que as emendas também, às vezes o governo precisa de uma votação e libera as emendas, para negociar, então, negociar está aberta. Acaba acontecendo isso, porque ou é muita coincidência, né? Eu tô lá há pouco tempo. Às vezes a gente vê algumas coincidências, né, acontecendo de emendas serem liberadas e algumas votações importantes que são de interesse do governo sendo aprovadas na Câmara. Agora, independente do governo, tem emendas minhas que o governo não pagou ainda, e uma é aqui, uma emenda importante para o hospital aqui de Erechim, R$1 milhão. Bastante, a gente precisa, 100% SUS, né? Exatamente, hospital 100% SUS. Para esse ano destinei outra emenda para lá, porque eu sou muito persistente. E eu espero que paguem, pode demorar, né? Porque eu tenho, como tu disse antes, o meu mandato é de posicionamento. A gente está vendo aí hoje um governo muito ruim, que está deixando a nossa economia com grandes dificuldades. Tem a MP do IOF, e a Câmara reagiu fortemente, precisa colocar em votação o PDL. Na quarta-feira à noite, o presidente Hugo falou sobre isso,
falou que colocaria em votação, que o brasileiro não aguenta mais o aumento de impostos, e é isso, né? Às vezes a gente pensa, mas IOF eu não pago IOF. Imposto todo mundo paga, porque se tu não paga diretamente, vai pagar indiretamente. O IOF, por exemplo, o cara vai fazer o financiamento, aumentaram a faixa de renda da Minha Casa Minha Vida. O IOF já, o teu valor é outro no fim, faz um conta que está embutido nas prestações, no próprio juro, e acaba aumentando o teu custo final. Para a empresa buscar um financiamento, para uma máquina, uma indústria, tudo vai estourar no IOF. Além do juro que ele já paga, que é alto, né? Exatamente. Então, assim, a gente não pode mais aceitar o aumento de impostos. Aí ontem o ministro Haddad fez uma manifestação falando que a máquina pública talvez não aguente, né? Ou vai ficar muito sensível sem esse aumento do IOF. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vê, por parte do governo federal, nenhuma medida de austeridade, nenhuma medida para contenção de gastos. Não sei se foi essa semana passada, meio no apagar das luzes, que foi criado um monte de novos cargos lá. Foi na semana passada na Câmara, essa semana no Senado. Tinham cargos vagos, ou seja, cargos que não estavam gerando custo, foram transformados em outros cargos, muitos CCs, muitos FGs, aumento para todos os servidores, um impacto bilionário. Só para esse ano, agora de 2025, são mais de 18 bilhões de reais. E para 2026 e 2027, mais 50 e poucos bilhões de reais, com um aumento do custo da máquina pública para esse ano e os próximos 2, em mais de 73 bilhões de reais. Bilhões de reais. Então, assim, e um projeto encaminhado pelo governo. Então, se a gente sabe que estamos passando por dificuldade financeira, que a gente precisa apertar o cinto, o que se faz? Né? Primeiro, reorganiza, né, a casa, diminui os custos, né, diminui os gastos. Você quer uma família? Exato. E isso a gente fez aqui no Rio Grande do Sul. Eu fui deputada estadual por 8 anos e muitas vezes votei contra reajustes na Assembleia. Votei contra o aumento, porque não tinha como, não tinha espaço. A gente não tinha espaço orçamentário para dar mais reajuste. E muitas vezes tu apontado por conta disso, mas eu acho que ter a condição de entender isso e de buscar o equilíbrio fiscal para que daí sim a gente possa fazer os reajustes e fazer e não só o investimento, mas também aumentar o custeio, eu acho que é importante. E ao mesmo tempo e paralelo a isso, desde lá da época do Sartori, o governo foi fazendo, né, e foi encaminhando projetos importantes para a Assembleia para que a gente pudesse chegar nesse ponto hoje que estamos do Rio Grande do Sul com as contas em dia, né? Tu sabe que essa questão é muito importante, que recentemente, na última vinda do governador Eduardo Leite, Pairichem esteve aqui conosco numa entrevista e nós tocava exatamente nesse assunto. Por quê? Ele tinha quase divisa com Santa Catarina. Historicamente, tu viu o Erechim, vou abastecer, vou viajar, vou aproveitar, vou ter a ponte, eu vou abastecer do lado de lá da ponte, eu pago 30 centavos a menos o litro. E realmente sempre foi assim. Hoje inverteu. Hoje o combustível é mais barato que Erechim em Chapecó, por exemplo. Né? Como a gente é muito próximo, a gente consegue acompanhar na prática essas ações. De repente, quem está mais para o sul não entende, não acompanha. Mas quem está aqui na divisa, que tu está constantemente em contato com outro estado, com outros alíquotas de ICMS, com outra maneira de fazer sua gestão, tu consegue fazer essa comparação. Por muitas vezes eu estava aqui e a gente falava exatamente sobre isso. O aumento que a gente teve do imposto, na época eu votei contra o aumento de imposto, mas a gente ficou com a alíquota majorada durante um período, e aí foi esse período que justamente tinha uma diferença muito grande, porque o combustível, inclusive, tem uma alíquota diferenciada, né, no ICMS. Depois conseguimos voltar para a alíquota inicial, e o governo teve que se ajustar, né? Teve que apresentar reformas estruturantes para que os gastos, né, do Estado entrassem dentro do orçamento do Estado, visto que tu não consegue buscar mais, porque as empresas também vão embora, né? Então, se tu não consegue produzir com um custo que tu seja competitivo, as empresas vão buscar onde elas vão estar mais competitivas. E a fuga não foi só para Santa Catarina, foi para outros estados e para o Paraguai também. Então, eu acho que o Estado fez o dever de casa, se reorganizou, hoje tem dinheiro no caixa, né? O governo tem feito
obras em todo o estado. Por quê? Porque lá atrás nós tivemos coragem para enfrentar temas polêmicos. E eu estava lá na Assembleia, muitas vezes xingada, jogavam coisa na Galeria gente, cheia. enfim, mas eu acho que a responsabilidade, e isso foi, quando eu entrei na política, eu venho da iniciativa privada e defendo abertamente o setor produtivo, né, porque desde sempre entendi que é ali, né, que a gente gera emprego, gera renda, faz o nosso país grande e sustenta essa grande máquina pública. Então, a gente às vezes tinha votações muito difíceis, mas tinha que encarar a realidade, tinha que dizer, olha, precisamos enfrentar alguns temas, e são temas polêmicos, mas que precisa ser enxugado. Eu recordo aqui quando nós aprovamos um projeto de minha autoria que terminou com a aposentadoria dos governadores. E lembro de uma frase dita por um deputado, ex-deputado, na época, que falou, isso é uma bobagem, porque é um grão de areia no deserto, o que os ex-governadores levam, né, de aposentadoria depois do mandato. E eu falei, mas é por isso que hoje a gente está do jeito que está. Que veio vindo penduricalhos ao longo da história e ficou sustentável. Claro, porque daí tu diz, isso daqui é um grãozinho. Um grãozinho para cada categoria, um grãozinho para cada servidor. Não que não mereça, não tem um recurso. É diferente tu merecer e tu poder receber e ter para pagar, né? Exato. Mas daí tu começava, e ficou muito claro e evidente isso, deputado, quando teve o parcelamento dos salários na época do Sartori, em função de falta de recursos, quando foi aberto as contas, por categorias, que daí tu começou a ver os penduricários. Onde é que estava, né? Onde que estava esse gargalo. E lá ficou muito claro, quando foi aberto. Até então tu imaginava, uns tinham informações, mas o grande público só imaginava. Mas não pode, pago tanto imposto. Aí começou a desnudar algumas coisas. Exatamente. Então, eu acho que... E dá o exemplo também, né? Cortar na carne. Eu acho que a gente também tem que ser exemplo. Na mesma linha, eu terminei com a aposentadoria dos deputados estaduais, que tinham também uma aposentadoria especial, né? Que era paga 1/3 pelo deputado, a contribuição, né, e 2/3 pela Assembleia, só que a Assembleia Legislativa não tem recurso. O recurso da Assembleia é o recurso do 12º, que é do contribuinte, do imposto que cada um paga, que uma parte vai para lá também. E por isso... O orçamento da União, do Estado, é pego e tem o percentual que é dos legislativos, como em qualquer negócio. E outro projeto agora que também vai gerar um custo maior dentro do Legislativo, que eu também fui contra, foi o aumento do número de deputados. Mas eu não consigo entender como cidadão. Até eu entendo, né? Mas tu tem como base o censo. Eu até acredito que, às vezes, tu tem uma readequação. Sim, mas a readequação eu sou favorável. Eu sei, mas não aumentar. Eu tenho os 513, eu mantenho os 513, mas pela população, cada um recebe proporcional. Aqueles que perderam população não diminuiu os deputados. Né? Não, exato. Essa é a questão que eu vejo. Né? Mas era essa a proposta que a gente tinha. Qual a alternativa? Então, o Rio perderia um, acho. Né? O Rio Grande do Sul perderia 1 ou 2. Né? E, inclusive, a deputada de Santa Catarina, aqui, a Carol Detoni, a gente assinou junto um projeto para funcionar de acordo com o censo de 2022. Justo, né? Se o Rio Grande do Sul tem que perder 2 deputados, tudo bem. É a nossa população que diminuiu. E por que diminuiu a população do Rio Grande do Sul? Vem na sua conversa anterior. Muita gente deixou o Estado. Exato, e eu acho que a gente precisa readequar e não dizer, mas São Paulo está subrepresentado, Rio de Janeiro está subrepresentado, e aí aumentar o número de deputados, aumenta o custo, não só no nível federal, mas nos estados também vai ter o reflexo e o efeito cascata, porque aí vai aumentar os deputados estaduais em algumas assembleias legislativas. E mais uma vez, quem é que vai pagar essa conta? A população, porque não tem dinheiro público, tem dinheiro do pagador de impostos. E a gente tem que trabalhar para que esse recurso ele vá para onde realmente mais precisa, que ele atenda a população e o governo cumpra o compromisso que tem dentro da administração dos serviços públicos, né, da assistência que tem que dar para a população, dentro dos seus limites e com excelência, porque hoje a gente sabe a dificuldade que é a tabela SUS. Nós estávamos falando antes aqui sobre a situação do hospital. Não é só o Santa, são todos os hospitais que atendem exclusivamente o SUS que estão passando por uma dificuldade
absurda. Por quê? Porque a tabela está muito defasada, não conseguem equilibrar as contas e precisam desse recurso extra, né, que é o recurso das emendas, para poder ter ali o seu equilíbrio fiscal e continuar atendendo a população. E os hospitais já estão lotados, a gente está começando o frio agora, né, essa semana aí que está dando um frio maior. Então a gente imagina o que vem pela frente. E os hospitais não têm nem a capacidade hoje de se manter, que dirá de aumentar o número de leitos. Vamos voltar um pouquinho aqui para a aldeia, Anne. Eu acompanho teu mandato com o estadual, teus mandatos agora em Brasília. Você sempre teve uma presença muito forte aqui no Alto Uruguai. Apesar da Cidadania não ser um partido grande, mesmo assim tu é muito presente. E ontem ficou muito claro nesse evento que fez, onde houve uma distribuição de algumas emendas para ajudar realmente os municípios, que veio esse dinheiro para Santa Terezinha, veio uma máquina para fazer agricultura, mas tu acaba contemplando toda a região, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Exatamente. Eu tenho uma ligação com o Alto Uruguai antes da política. Então eu tenho a família aqui, o meu marido, né, o pai e a mãe dele são aqui de Erechim, a minha Dinda é de Aratiba. Então a gente tem esse contato com a avó, com o vô, com a avó Cacilda, com o voino que são de Aratiba. Então a gente tem, eu tinha uma relação familiar com a região. E aí, claro, depois vem a questão política, né? Quando eu decido me candidatar a deputado estadual, já na época já tinha um grande amigo, um grande parceiro, que é o Conce, que nos acompanha aqui, que tem uma Tu olha para ele, tu lembra da Anne, não tem que eu não lembro. Então é sinal que deu certo a parceria, né? Não, é um grande parceiro, então a gente constrói o mandato em conjunto. E aí a gente começou a atuar politicamente aqui na região, sabe? Que é uma região que precisa de um olhar, né, com mais atenção. E quando eu era deputada estadual, no meu primeiro mandato de deputada estadual, eu vim muito para cá. Eu sempre fiz um mandato que não era um mandato de gabinete, era um mandato de estar junto, sabe? De visitar os municípios, de conhecer a realidade de cada local. Então eu sempre vim muito para cá. No segundo mandato como deputada estadual, a gente vinha, desse primeiro mandato, eu vinha para falar sobre a minha atuação política lá dentro da Assembleia Legislativa e, claro, também ajudar e fazer a interlocução com o governo do estado. No segundo mandato, a gente seguiu nesse mesmo trabalho, mostrando pelas pautas que a gente estava lutando. Eu sei que a minha votação ela representa muito a forma como eu atuo politicamente, posicionamento, é uma votação de posicionamento, mas também acho que tu manter essa relação de proximidade com os municípios é importante. E aí a gente já tinha um pouquinho de emenda, né? Era um valor muito pequeno que cada deputado podia destinar do orçamento do estado para os municípios, mas mesmo assim, mesmo sendo muito pequeno, a gente já pôde ter a primeira oportunidade de destinar recurso para cá, ainda quando eu era deputada estadual. E aí, quando eu me elegi deputada federal, com uma excelente votação, né? Eu fiz quase 120 mil votos, com uma representação aqui dessa votação aqui, não só no Alto Uruguai, mas a gente fala de Voltou o mandato estadual, né? Região ampliada, né? Às vezes o cara tem um nicho numa região onde dá aquela grande votação. E tu acompanha teus votos, eles são bem pulverizados dentro do estado. Isso. Eu faço voto eu fiz voto em 495 municípios. Só 2, não? Só 2 municípios que não fiz voto. E aí, como deputada federal, tendo a prerrogativa da questão das emendas, eu acho que a gente tem que enxergar, né, onde estão as demandas e poder ajudar. E nesses 2 anos, porque eu estou há 2 anos, né, eu completei 2 anos como deputada federal, nós indicamos mais de 12 milhões de reais aqui para a região. Muito bom. Anne, vamos conversar agora. O último tema hoje que nós vamos conversar é um pouco sobre política. Nós temos eleições gerais do ano que vem, a gente vê movimentos de partidos, alguns se fundindo com medo de cláusula de barreira. Então tem vários movimentos e eu vejo que as bases estão muito assustadas com isso. Porque lá que eu vou, quando eu vejo que por Erechim as pessoas
A ida do governador do PSD Sim, já deu deu uma balançada, o né? pessoal já tá. Vou ou não vou? A fidelidade partidária pega o vereador ou não pega? Então existem acomodações, né? E a cidadania também passa por um partido menor, também passa por essas pressões. Como é que tu vê o próximo ano? Como é que a deputada vai estar para a reeleição? Vai buscar algo a mais? Como é que está pensando 2026? Olha, esse é um grande desafio, realmente, não só do Cidadania, mas de outros partidos, o PSDB também, por exemplo, que era um partido muito grande, uma representatividade nacional muito grande, teve que buscar uma alternativa de se reinventar, porque ficou com uma representação muito menor lá na Câmara dos Deputados. E nós, da mesma forma, né, estamos pensando aí o que a gente vai fazer. Eu converso muito com a bancada, com os demais deputados. Claro que quando a gente enxerga o cenário nacional, é um quebra-cabeça um pouco mais simples, né? Eu sempre digo, que nem toda essa discussão de partidos, ele é um grande quebra-cabeça, só que ele tem as peças grandes, as peças médias e as peças pequenininhas. Então, isso tu olhar o cenário nacional, olhar no estado e no município. Às vezes, no município, a pessoa está dentro de um partido, está se sentindo confortável dentro daquele partido e consegue defender as suas bandeiras e as suas pautas internamente dentro do município. Mas quando olha para cima, nacionalmente, não está adequado, né, ao posicionamento do partido nacionalmente com o posicionamento daquele partido dentro daquele município. Então, nós hoje somos um partido que conseguimos, né? Eu me sinto muito confortável dentro do Cidadania, sempre disse isso, sempre defendi as minhas pautas, eu nunca tive orientação de votação ou qualquer cobrança por qualquer votação. Eles sabem as pressões que existem, né? Exato. E dentro do partido, não. Inclusive, lá na Câmara, eu voto de acordo como eu entendo que tem que votar. E o partido nunca me cobrou qualquer tipo Tem a transição, tu tem liberdade, esse projeto qualquer bom, tipo de vou votar posicionamento. favorável nesse tipo de coisa. Exatamente, eu avalio o projeto e voto. Então, isso é importante. Claro que a gente sabe que não é assim em todos os partidos. Então, a gente está avaliando, está discutindo um caminho. O Brasil está muito acostumado àquelas legislações que não que são inócuas, né? Que acabam não tendo efeito. E eu acho que quando foi aprovado o fim das coligações, a cláusula de barreira, muita gente achou que isso daí não vai dar em nada. Só que realmente está surtindo efeito e o número de partidos vai diminuir conforme era o objetivo daquela legislação. Então, a gente está vendo aí uma reorganização, partidos estão se juntando, por exemplo, o PSDB está, eu não sei se em que pé que está, mas estava bem avançado, pelo menos a última vez que eu fiquei sabendo, de uma incorporação ao Podemos. O Cidadania também está discutindo. Nós hoje temos uma federação que ainda está valendo com o PSDB, mas já foi discutido por ambos os partidos que deu fim nessa federação. O Cidadania busca um outro caminho, assim como o PSDB também já está buscando um outro caminho. Como tem uma federação... já buscou lá atrás, que estava feito. PTB buscou lá atrás. Fundaram o PRD com o Patriota. Isso, e agora falam sobre uma fusão com Solidariedade. Tem uma federação encaminhada, União Brasil e PP. Então, os partidos estão se reorganizando, né? Estão discutindo o que vão fazer, qual vai ser o futuro. E nós, obviamente, também estamos participando disso. O que eu tenho feito muito aqui, inclusive a gente tem uma reunião marcada agora para os próximos dias, é conversar com a nossa base, com os nossos vereadores. Nós não temos um número grande de vereadores, nós temos um número pequeno, mas são vereadores que a gente tem aí, muitos deles, uma história muito longa de parceria. Como a federação também deu uma sobrevida. Eles tinham que ter uma vereadora, suplente, ela assumiu, ela está ali jogando, que talvez se não tivesse federação, talvez não estaria ali. Exato. Então, nesse momento foi importante para tu ter um representante legislativo, e deve acontecer para outras siglas também. A federação, ela foi... tu não tem como tirar assim, a federação é boa, a federação é ruim. Muitas vezes o partido traz essa discussão internamente, nacionalmente, porque a federação foi ruim, porque a federação foi boa. Eu falei, olha, tu pode fazer a avaliação de acordo com o teu estado e dizer a federação foi ruim, no Rio de Janeiro. A federação foi ruim aqui no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul foi boa. É o trabalho local de cada partido.
É isso. Então, assim, só que agora, isso na eleição estadual. Agora, vai para a eleição municipal, a gente tem municípios que a federação foi muito ruim. Foi muito problemática, a disputa foi muito grande, muitas vezes umas disputas muito acirradas que acabam criando cisâneas que depois são difíceis de tu recompor. Em alguns outros municípios, não. Alguns outros municípios foi bem, já tinha uma relação entre os dois partidos, mas é que como a federação vem de cima para baixo, tu chega ali no município e daqui a pouco são dois partidos que fazem oposição. Então, a gente teve rupturas muito grandes em alguns municípios, né? Eu posso usar aqui Erechim como um exemplo positivo, por conta da Carla, né, que está hoje na Câmara, e Erebango como um exemplo ruim da federação, né? Lá nós tínhamos 4 vereadores eleitos e a federação foi muito ruim para a continuidade assim, da representatividade, não da representatividade do partido, né? Porque as lideranças continuam como lideranças, mas da representatividade dentro do legislativo do nosso partido. Mas, enfim, é o que acontece, acho que a gente vai ter que discutir isso, temos que superar, é um novo momento, e a gente vai ter que discutir esse novo momento de acordo com as mudanças e com o avanço que a gente teve em relação a essa legislação eleitoral. E poder enxergar isso e trabalhar da melhor maneira possível. Nós temos mais algumas questões que o Senado discute. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou alguns dias atrás a unificação dos mandatos. Vai ter a discussão em plenário, que para o próximo prefeito e vereadores de 2028 terão, se passar, vai ter 6 anos de mandato, um tampão, já tivemos nos anos 70 e 80, para chegar em 2034, tu ter todos os níveis numa mesma eleição. Eu sou favorável porque eu acho que é muito caro uma eleição. É uma oportunidade desses partidos que se reinventaram começar a ter representantes, porque eu acho muito ruim tu ter uma eleição para prefeito, tem um cara que tem um mandato lá, deputado, ele concorre, perde, vem aqui, tira o lugar de alguém e vota para o mandato. Mas quando um prefeito quer concorrer, ele tem que renunciar. Eu sou é uma coisa estranha de poder entender por quê. De cima para baixo, tu pode vir fazer o que tu quer. O cara faz uma reserva de mercado para não deixar alguém crescer e perde para o partido, no final das contas. Né? Se isso acontecer, o partido vai ter que trabalhar muito bem lá. Eu tenho meus vereadores, meu prefeito, meu deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente. Eu acho que amadurece. Tu tem um alinhamento, tu tem um alinhamento ideológico, entendeu? Mais adequado. Porque é isso. Às vezes tu vê um parlamentar, um deputado, com um posicionamento estadual ou nacionalmente, aí dentro do município outro, então acho que isso colocaria mais a questão ideológica mais alinhada, tá? Que eu acho que é bem importante, até para tu saber quais são os teus posicionamentos. Eu sempre deixei os meus posicionamentos muito claros, né? E digo, e tenho tranquilidade total de dizer, Anne, aqui o partido se alinhou e tal com o partido tal. Eu falo, olha, gente, tudo bem, eu não tenho como interferir diretamente, mas daí eu não vou participar dessa eleição. Os líderes políticos, eles não escutam o representante na base e não aceitam. Quem consegue entender, porque o partido está com A aqui, com B lá em Getúlio, com C. Não, falamos antes, as características locais tem que respeitar. E consegue fazer isso, né? E eu acho que ter uma eleição só também vai melhorar toda a dinâmica. Vamos lá, ano passado, tá? A gente teve aquela tragédia aqui no Rio Grande do Sul, a questão da enchente, e as emendas foram pagas um pouco antes para o Rio Grande do Sul, né? Para que pudesse ajudar os municípios. Mas para tudo. Na eleição, para tudo. Para tudo. Anunciando não se pode. Então, assim, por mais que não seja uma eleição de nível federal e estadual, mas os deputados estaduais para tudo, a Câmara Federal para. Então, assim, a gente não só o custo da eleição, mas o custo também de parar tudo. Então, eu acho que seria o mais adequado, realmente, unificar as eleições, até porque daí tu vai saber, vou votar no presidente do partido tal, que vai estar alinhado com o prefeito aqui do meu partido, e assim por diante. Diminuir um pouco o toma lá da cá. Prefeito da cidade, né? Diminuir um pouco o toma lá da cá, porque o deputado vem aqui, olha, te ajudei para vereador, agora tô ganhando. Não, vamos concorrer todo mundo junto, é diferente. Já sai todo mundo junto, numa estrutura única,
Lógico, tem que ter um trabalho da população aceitar, votar em 7 níveis, se um dia só é suficiente, porque as filas, tudo é um aprendizado, mas eu acho que a gente caminha para um momento interessante. Deputada, muito obrigado pela participação aqui na TV Bom Dia. Quando chegar para Erechim, já tem esses laços, nos visita aqui, seja sempre bem-vindo. Com certeza, muito obrigada. Para mim é sempre uma alegria muito grande vir aqui e poder explanar um pouco mais aqui, não só do nosso mandato, mas do que a gente pensa, né, em relação à política, tanto nacional quanto estadual, e eu espero realmente, assim, a nossa luta lá continua firme e forte. Nós não podemos deixar o nosso país ir para o buraco que está se encaminhando. Eu acho que a gente precisa lutar com unhas e dentes para que a gente possa não ter mais aumento de impostos, para que a gente faça pressão, e a gente sabe que a pressão funciona. Olha quantas vezes o governo recuou por conta da pressão da oposição, que a gente faça pressão para que o custo de vida dos brasileiros, que já está tão elevado, né, com os salários tão defasados, eles não sejam ainda mais prejudicados, porque a gente sabe disso. E também batalhar por outra questão, que acho que a gente não tocou aqui, mas para mim é um ponto muito importante, que é a questão da censura. A gente sabe que o governo quer, de qualquer forma, reempacotar aquele projeto da censura e apresentar com outra cara, com outro nome, mas com o mesmo objetivo lá na Câmara, e a gente está absolutamente atento a isso. Te agradeço mais uma vez e estou sempre à disposição aqui para a gente poder discutir os temas importantes. Lembrando que essa depressão, né, pessoal, o teu colega de bancada gaúcha, o seu Moreira, um dia esteve aqui, ele experiente, né, um parlamentar experiente, ele disse: pessoal, política e feijão só na panela de pressão. É isso aí. Dizer. Boa noite a todos, pessoal, obrigado. Então, ouvimos hoje aqui, saber a explanação de posicionamento que nós falamos, a deputada federal Anny Ortiz. Até e um bom final de semana.